Atos capítulo 11 nos diz assim: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa dos homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras e répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes. E, de novo, tudo foi recolhido para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. E ele me contou como havia visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Enviei alguém a Jope e envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Graças a Deus. Coisa maravilhosa. Vimos aqui um dos textos muito glorioso da Escritura, no sentido de nós entendermos o plano de Deus de salvação para todos os homens, conforme a promessa feita a Abraão,
do que nós estamos sempre trazendo isso à nossa memória, que depois do dilúvio e depois da Torre de Babel, Deus chamou a Abrão, contudo, ele lhe fez a promessa de pôr Abraão, como está escrito em Gênesis 12:3, em ti serão benditos ou benditas todas as famílias da terra. E esse texto aqui, da fala do apóstolo Pedro, dando explicação por ter entrado na casa de gentios ou incircunciso. E acredito que nós lembramos o porquê dessa expressão, que Deus, ao chamar Abraão, fez o pacto com ele, e o sinal do pacto, porque nas alianças, né, sempre tem um sinal de aliança ou de pacto. Com Noé, a primeira aliança que Deus fez com Noé foi antes do dilúvio e o sinal foi a arca. Após o dilúvio, Deus fez outra aliança com Noé e o sinal da aliança foi o arco. O meu arco, disse Deus, que entendemos ser o arco-íris. E com Abraão, né, Deus fez o pacto e o sinal foi a circuncisão. Por isso, as demais pessoas são chamadas de incircuncisos, né? Incircuncisos, não circuncidados. Isso faz a diferença entre eles, né, os hebreus, os descendentes de Abraão, os israelitas, né? Então, aqui o apóstolo Pedro explica quando ele chega, porque ele estava lá em Jope, quando ele chegou em Jerusalém, a gente percebe que ele é chamado a atenção porque também os judeus, né, os israelitas, os descendentes de Abraão, eles não devem jantar, né, tomar refeição e ficar na casa de um gentio. Eles não devem, segundo o entendimento deles, pela própria orientação e tradição que eles tinham, eles não podem se misturar. E os apóstolos, mesmo que haviam crido já, eram apóstolos, depois de 3 anos com Jesus, ainda tinham isso muito forte. Esse texto aqui, que nós acabamos de ler no capítulo 11 de Atos, deixa isso muito claro, né? Quando eles chamaram o apóstolo Pedro e disseram: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Isso era um ato de impureza. Aí Pedro conta aquela visão que ele teve quando estava antes do almoço, né, quando ele subiu e viu a visão do lençol. E qual foi o entendimento que foi dado ali? Que Deus deu, maravilhoso, quando eles ouviram a exposição do apóstolo Pedro, no verso 18, então disseram: quando os demais ouviram isso, a explicação do apóstolo Pedro da visão e do que aconteceu na casa de Cornélio, que o Espírito Santo, diz o texto, caiu sobre os gentios, aí o apóstolo Pedro diz: pois se Deus deu a eles, no caso a nós, os gentios que não somos descendentes de Abraão, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quando cremos, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Aí o apóstolo ali, na casa de Cornélio, na última leitura, mandou que fossem batizados nas águas, né? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Que coisa maravilhosa. Que Deus nos abençoe.